número 5, página 278. Acho que hoje a gente consegue acabar 5, viu, moçada? Apostila 5. Página 278. Nós vamos falar de uma coisa chamada magnetismo hoje. Bom, a história começa, segundo, né, os livros, numa região da Ásia chamada Magnésia. Vamos colocar aqui, ó. Região da Ásia chamada Magnésia. Muito bem. Tinha um pastor de ovelhas, moçada, que ele carregava um cajado, ele usava um cajado para poder se equilibrar. Só que o cajado, ele é feito de madeira, né? E onde ele tocava as ovelhas dele, é uma região bem acidentada, bem íngreme, com um monte de pedras soltas. Então ele usava o cajado para poder se equilibrar. Só que o cajado, que era de madeira, quando você tira ele da árvore, ele está bem úmido, né? Por conta dele estar verde ainda, né? À medida que ele vai perdendo água, ele acaba trincando, ó, e depois acaba se separando. Quando acontece isso daqui, as pontas elas ficam tortas, elas ficam desiguais. E com isso, ele ia tentar se equilibrar e não dava certo, ele acabava caindo. Então o que eles faziam? Eles iam lá, pegavam e cortavam a ponta do cajado, né? Pronto, cortava. Só que de tanto cortar a ponta do cajado, acabava o cajado. Então alguém teve a ideia de encapar a ponta do cajado com um pedacinho de ferro. O cara foi lá e botou um pedacinho de ferro. Só que ele saiu de um problema e descobriu outro, né? Ele percebeu que ao passar próximo de uma pedra, uma rocha, que era muito comum nessa região da Ásia, chamada Magnésia, a ponta do cajado era atraída por essa rocha, ó. Aí, gente, atraído por essa rocha aqui, ó. Certo? Muito bem. Por estar nessa região da Ásia chamada Magnésia, a rocha ganhou o nome de magnetita. Pronto, ó. Magnetita. Aí, esse é o nome, então, da rocha. Só que essa palavrinha magnetita, ela é meio difícil de ser pronunciada em francês. E em português também ela é meio chatinha de ser pronunciada. Então os franceses viram que as pedras, né, essas rochas aqui, mesmo que você parte uma, parte duas, pega 3, 4, joga para cima, uma gruda na outra. Então resolveram chamar, devido à atração, de pedras amantes. E amante em francês significa ímã. Resultado, é muito mais fácil você escrever ímã, falar ímã, do que falar magnetita, escrever magnetita. A palavra ímã pegou e a palavra magnetita não, mas o correto é magnetita, tá joia? O ímã também é correto, não tem problema nenhum, só que eles inventaram essa palavrinha aqui para magnetita, que nada mais é que um óxido de ferro, certinho? Muito bem. Onde é que a gente pode utilizar um ímã? Deixa eu colocar aqui, ó, pessoal. A gente pode utilizar um ímã, uns lugares mais simples que existem. Sabe aquele ímã que a gente utiliza para colar na geladeira? Geralmente é propaganda de gás, ou então de pizzaria, ou de farmácia. Então, aquele ímã lá é flexível, né? A gente utiliza para propaganda. Vamos colocar aqui, ó, propaganda. Muito bem. Utilizem, sabe nas portas dos armários ou geladeiras? Vou colocar aqui, ó, borracha da geladeira. Para fechar, né? Borracha da geladeira. Aí trava a porta da geladeira. Borracha da geladeira. O que mais?
Tem sistemas de segurança, né? Sabe aquelas portas giratórias que tem nos bancos? Então, ali também a gente usa esse lance do magnetismo. Tem exames de ressonância magnética. Não sei se alguém já fez aqui, ó. Deixa eu colocar exames, né? Aí. Exames utilizando ressonância magnética. Tem muitos animais que conseguem se guiar através do campo magnético da Terra, gente. Isso aqui é uma coisa impressionante, porque tem gente que se perde dentro do supermercado, né? Cara, e esses bichinhos aqui, eles vão de um lado a outro do planeta e não se perdem. Eles desconfiam que existe alguma relação entre o campo magnético da Terra e o cérebro deles, né? Aí eles pegam esses, por exemplo, passarinhos e grudam um ímã bem fininho na cabeça dele através de uma fita adesiva. A hora que solta, ele não sabe para onde que ele vai, fica perdidinho. Aí quando você tira esse ímã que está colado, né, na cabecinha dele e solta, ele vai direitinho atrás dos outros. Então quer dizer que ele usa o campo magnético da Terra para poder se orientar, né, para poder se guiar. E uma coisa que é bastante interessante também, moçada, é a tal da bússola. Vou colocar aqui, ó. Bússola. A bússola o que é? É um ímã suspenso pelo centro de gravidade. Só isso. Ímã suspenso pelo centro de gravidade. Vou colocar aqui, ó. Só isso. Como ele é bem leve, ele é encaixado em um pininho e ele acaba girando para um lado e para o outro, sem ter atrito, porque o fato de ter um peso muito pequenininho vai ter uma força normal também muito pequenininha agindo, né? E essa força normal é a principal causa da força de atrito. Então, se você tem uma força normal muito pequenininha, você tem uma força de atrito muito pequenininha também, então praticamente não tem força de atrito nenhuma agindo ali naquele pininho junto com o ímã que tem na bússola. Então, ela pode girar livremente numa direção ou na outra, né? Então, é um ímã suspenso pelo centro de gravidade. Como é que foi a descoberta disso daí, né? Antigamente, as navegações eram feitas assim, ó. Barquinho, tinha um carinha que ficava no mastro, e a função desse carinha aqui era muito importante. Ele tinha que ficar observando o continente. Se estivesse muito afastado, ele gritava, corre, volta, 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 porque senão a gente vai se perder, né? E aquele lance de terra plana, o cara ia cair para onde, né? Não dá para saber cair para onde, mas tudo bem. O cara ia cair para algum lugar, então eles ficavam com medo. Só que tinha um problema, quem estava lá no continente também via você, aí poderia sair de lá e pegar o teu barco aqui, roubar você, entendeu? Até que um dia eles chegaram num vilarejo na China e acharam uma coisinha inusitada. Era assim, ó, era uma bacia, dentro da bacia tinha água, e aí tinha um pedacinho de madeira aqui dentro da bacia, ó, gente. A madeira, ela é menos densa que a água, não é? É. Madeira é menos densa que a água. Então ela boia na água, né? Ela flutua. Deixa eu colocar aqui, ó, madeira, né? Para ficar bem caro. Tá? Pode ser isopor também, pessoal. Tem que ser alguma coisa que tenha densidade bem pequenininha, né? Se você pegar esse pedacinho de madeira aí, ó. Você pega um pedacinho de madeira e gira ele rapidamente dentro da água, ele adquire um movimento de rotação, né? Para um lado e para o outro, para o lado que você girar. Aí ele vai perdendo a força devido ao atrito com a água, e na posição que ele parar, ele fica. Certo? Só que quando colocava uma pedra ali em cima, que nada mais era que a magnetita, ó. Vou colocar aqui, ó. Olha, essa pedrinha que eu estou desenhando aqui na vertical, a magnetita, nada mais é que o ímã, né? Quando eu colocava essa pedra em cima, eles faziam a mesma coisa, giravam de um lado ou para o outro, a madeira adquiria movimento de rotação, só que depois perdia força devido ao atrito com a água, né? Perdia velocidade e voltava lentamente a ocupar a posição que ela estava ocupando antes. E sempre, pessoal, ficava na mesma posição. Essa posição, naquele dia, né? Eles achavam que estava mais ou menos assim, ó, apontando para o polo norte e para o polo sul geográfico da Terra. Aqui, ó, polo norte geográfico e aqui
Polo sul geográfico. Então alguém teve a ideia de pintar essa parte aqui, ó, que estava apontando para o Polo Norte. Vou colocar aqui, ó. Pintar de vermelho, ó. Vai ficar fácil a localização, né? E chamar de norte, ó. Tá vendo? E pintar aquela outra ali de azul. Aqui, ó. Aí, chamar de sul. Pronto. Tá certo? Muito bem. Só que aí teve um outro probleminha. Mas eles não perceberam na hora. Bastante simples, ó. Polos de nomes iguais se repelem. Tá vendo? Norte com norte é para dar repulsão e não atração. E do jeito que está aí, fisicamente, isso aqui está incorreto. Pode até ser mais ou menos correto para geografia, entendeu? Para história, não sei. Mas para física estava incorreto. Até que eles resolveram estudar isso daí melhor e conseguiram perceber que, na verdade, esse polo norte aqui do ímã nunca apontou para o polo norte geográfico da Terra. Apontou para um outro lugar, e esse outro lugar, aí eles tiveram a chance de mudar o nome. Resolveram chamar de sul magnético. Aí tudo bem, sul atrai norte, norte atrai sul, e tá tudo feito. Só mais uma coisinha, pessoal. É comum a gente representar a agulha da bússola de duas formas diferentes. Deixa eu colocar aqui, ó. Ou em forma de um losango. Aí, desse jeito aqui, pintadinho, né? A parte vermelha é o polo norte. Quer dizer, o polo norte do ímã, né? Que a bússola nada mais é que um ímã suspenso pelo centro de gravidade. E a parte azul é o polo sul, ó. Certo? Então isso aqui é polo sul e aquilo ali é polo norte. Beleza? Ou assim, ó, simplesmente desse jeito, ó. Joia? Pronto. Aí, ó. Tá vendo aquela seta ali? Vou fazer certinho aqui, né? Aí, essa setinha aí, ó, ela tá mostrando quem é o polo norte magnético do ímã. Então, ao invés de você ficar desenhando losango toda hora, você pode desenhar assim também, ó. Lembrando que essa setinha aqui, ó, isso aqui é o polo norte. Então, o rabinho dela é o polo sul. Fica muito mais fácil quando você desenha com uma seta, né? Que aí é muito mais rápido, muito mais prático. Então, a gente vai utilizar essa figurinha aqui, ó. Tá bom? Aquela segunda lá, aquela lá do lado direito. É muito mais simples do que você ficar desenhando esse losango toda hora e pintando ele, né? Não é prático isso daí. Certinho? Agora vamos dar uma olhada nisso daqui, ó. Pessoal, deixa eu sair aqui do lado, que sempre tem alguém que tem costume de tirar print aí das aulas, né? Aí, vocês tiram uma foto que eu vou ter que apagar aquela parte ali. Beleza? Vamos lá, então. Vou apagar aqui. Gente, se tiver qualquer dúvida, é só falar, tá? Só perguntar aí. Muito bem. Aí depois disso aqui que eles perceberam, ó, norte com norte tem que dar repulsão. Então esse negócio aqui tá esquisito, tá errado. E norte com sul tem que dar atração, né? Eles resolveram observar o que ocorria quando a gente colocava uma bússola na linha do Equador. Então eu vou desenhar o planeta Terra aqui, ó, e a linha do Equador, ó. Aí lá vai. Aqui é o Equador, ó. Tá vendo? Pronto. Isso aqui é a Terra, né? Onde nós moramos. Muito bem. Aí, ao colocar a bússola, aqui é polo norte geográfico, aqui é polo sul geográfico. Pronto. Ao colocar a bússola, eles notaram que ela tinha uma leve inclinação, cara. Vou desenhar ela em forma de losango aqui para ficar bem claro, né? Vai. Ela tinha uma leve inclinação em relação ao eixo do Equador. Muito bem. Essa parte aqui, ó, que estava apontando mais ou menos para o polo norte geográfico, o pessoal pintou, né? Lógico. Igualzinho que ocorreu na China lá, não sei quantos 1000 anos atrás. Isso aqui era o polo norte, ó. Isso aqui a gente já sabia. E o outro aqui de azul, é o polo sul, ó. Vou pintar aqui também.
Ah, esse aqui é o Polo Sul. Muito bem. Então eles viram, na verdade, que estava apontando não para o norte geográfico, mas para um outro lugar, ó, um outro ponto aqui. Aí a gente teve a chance, eles tiveram a chance de trocar, ó. Resolveram chamar isso aqui de sul magnético e isso aqui de norte magnético. Pronto, aí ficou certo de acordo com a física, ó. Polo norte atrai sul, o sul atrai norte, polo sul atrai norte, o norte atrai sul. Agora está tudo certinho. A gente tem o costume de falar que esses dois aqui coincidem, o sul magnético e o norte geográfico, mas isso não é verdade. Sabe por quê, gente? Ó, a distância aqui é muito grande, é em torno de 1.300 quilômetros, cara, é longe pra caramba, né? Só que é assim, ó, é aceito na prova de física também, falar que o norte geográfico coincide com o sul magnético, apesar de não coincidir, né? Mas a gente faz de conta que coincide. Tá explicado então? Se por acaso cair numa prova isso daí, falando que o norte coincide com o sul coincide com o norte, beleza, não tem problema nenhum. Essa questão aqui, ó, caiu na FUVEST uma vez, uma questão aberta. Ele desenhou isso aqui e pedia para a gente explicar. Se norte com norte se repelem, como que você explica o fato do polo norte da bússola apontar para o polo norte da Terra? Como é que você teria que responder? Isso nunca aconteceu. O que aconteceu foi sempre isso aqui, ó. O norte da bússola apontar para um outro ponto chamado sul magnético. É só isso daí. Você respondendo dessa forma, acabou o problema. Certinho? Questão da confusão mesmo ali, né? Beleza? Então, moçada, deixa eu sair aqui do lado de novo, que tem um pessoal que gosta de dar print aí da aula, da tela, né? Beleza? Então, vamos lá então. Vamos ver como é que é o campo magnético de um ímã. Vou colocar aqui, ó. Primeiro, um ímã, ele tem sempre dois polos. Por mais que você quebre, por mais que você serre, por mais que um pedaço seja maior que o outro, todos os pedacinhos que você obter depois que o ímã se quebra, são novos ímãs, todos eles com polo norte e polo sul. Eu vou desenhar aqui, ó, pessoal, um ímã. Todo ímã tem polo norte, tem polo sul. Do lado esquerdo eu vou fazer de conta que é norte, do lado direito eu vou fazer de conta que é sul, certo? Se você aproximar um preguinho aqui, ele vai ser atraído dessa parte, qualquer lugar. Então, quer dizer que alguma coisa existente entre o ímã e o prego faz com que o prego seja atraído pelo ímã, ou o ímã seja atraído pelo prego. Que alguma coisa é essa? Para a gente ficar sabendo, é bastante simples. A gente usa um papel sulfite, coloca ele em cima do ímã e depois joga limalha de ferro. Limalha de ferro é pó de ferro, né? A gente consegue facilmente limalha de ferro nessas serralherias, essas que são utilizadas para fabricação de porta, né? Janela, essas partes aí de aço. Muito bem. Quando você joga a limalha de ferro, surgem umas linhas assim, ó, pessoal, bem bonitinhas em volta do ímã. Aí. Essas linhas estão mostrando que existe um campo, né? Aí, em torno do ímã. Esse campo ganha o nome de campo magnético. Ó. Aí, é desse jeito que fica, mais ou menos. Ó. É assim mesmo. Aqui no meio também tem, tá? E dentro do ímã também tem campo magnético. Alguém teve a ideia de colocar uma bússola aqui e aqui, ó. Pronto. Aqui também, ó. E aqui. Quando a gente coloca a bússola nessas quatro posições, a gente percebe que aqui em cima o norte da bússola fica apontando para a direita e aqui embaixo também. Aqui dos lados o norte fica apontando para a esquerda e aqui também, ó. Aí. Ao colocar a bússola dessa forma, eles tiveram outra ideia, colocar essa setinha aqui, ó, em cima dessas linhas. Aí, ó, em cima dessas linhas. Aí, pessoal, ficou convencionado que o campo magnético sai do polo norte e entra onde? No polo sul, pronto. Daí para frente ficou convencionado que o campo magnético sai do polo norte e entra no polo sul. Aqui dentro também tem linhas do campo magnético, dentro do ímã, tá? Essas linhas são fechadas, elas sempre saem do norte, entram no sul e depois elas vêm do sul para o norte. É assim o caminho. Vou desenhar apenas uma, tá? Para não dar confusão. Aqui, ó. Aqui dentro seria assim, ó.
vendo? Pronto, ó. Aí, como a gente sempre desenha na parte externa, então a gente não se preocupa com aquilo que está ocorrendo dentro do ímã, tá? Fora do ímã é sempre assim, sai do polo norte, entra no polo sul, beleza? Dentro do ímã é o contrário, sai do polo sul, entra no polo norte, ou seja, vai de sul para norte. Uma outra coisa que às vezes ele pede é para a gente desenhar o vetor campo magnético em cima de uma linha dessas. Bom, vamos supor que você tem uma linha desse jeito aqui, ó. Aí. Isso daqui, pessoal, é a linha do campo magnético. Se eu quiser desenhar o vetor campo magnético no ponto A e no ponto B, por exemplo, basta eu desenhar duas retas tangentes, uma no ponto A, outra no ponto B. Só isso. Como se fosse a representação da velocidade, né? Nossa, acho que não deu tempo de eu tampar o microfone. Não deu tempo, vocês se contaminaram com o meu espirro aí. Saúde! Saúde, né? É isso aí, cara. Obrigado. Aí, ó, pessoal, tá vendo essas setas que eu desenhei? Isso daí é a representação de um vetor chamado vetor campo magnético. Ele tem a mesma direção da linha do campo magnético e a direção e ela é representada através dessa, tem o mesmo sentido, aliás, da linha do campo magnético, e a direção é tangente a essa linha. Então tá aqui, ó, esse é o campo magnético e esse é o campo magnético. Deixa eu mudar essa letra aqui de B para C para não ter problema de confundir, né? Aí é dessa forma então que a gente faz para desenhar o campo magnético em qualquer ponto da linha do campo magnético. É o vetor campo magnético, né? De vez em quando ele pede para a gente desenhar isso aí. Por que é importante isso aí, professor? Isso é importante, pessoal, porque às vezes a gente tem que desenhar a agulha da bússola, cara, do lado do ponto. Aí, ó. Agora, e se for uma reta e eu tiver que desenhar o campo magnético aqui, ó, no ponto D de dado? Aí eu desenho uma seta em cima da reta e no mesmo sentido, né, da linha do campo magnético. Aí, pronto. Dessa forma. Como se a gente estivesse desenhando a velocidade que é tangente à trajetória. Lembra? A velocidade é tangente porque a tendência de todo o corpo que está em movimento é permanecer em movimento retilíneo uniforme, não é isso? Então, sempre quando ele pede para a gente desenhar a velocidade, a gente vai lá e desenha a velocidade tangente à trajetória. Aqui não é a trajetória, aqui é a linha do campo magnético, mas a gente pode encarar como se fosse a trajetória. E aí você vai lá e desenha uma reta tangente no mesmo sentido da trajetória. Beleza? Essa letra B de bola é usada para simbolizar o vetor campo magnético. Então, vou colocar aqui, ó. Esse B, vetor campo magnético. Ou simplesmente campo magnético, tá, pessoal? Então, se por acaso eu colocar uma bússola aqui, ó, e quiser desenhar a orientação dela, basta eu olhar para a setinha que está em cima dessa linha do campo magnético e desenhá-la aqui dentro, ó. Pronto. Essa é a orientação da agulha da bússola. Aí se eu quiser desenhar aqui, ó, basta eu pegar essa setinha e colocar aqui dentro. Ó. Aí se eu quiser desenhar aqui, professor, basta eu pegar essa setinha e colocar aqui dentro. Mesma direção e mesmo sentido, tá joia? Com isso a gente já sabe para que lado que a bússola está apontando. Isso é bastante útil nas resoluções dos exercícios. É bem simples, então. É só pegar a setinha por aqui dentro? Pega essa setinha por aqui dentro. Mesma direção e mesmo sentido, tá, pessoal? Se estiver inclinada, tem que botar inclinada. Se estiver horizontal, tem que pôr horizontal. Se estiver vertical, tem que pôr vertical. Acredito que todo mundo já deve ter copiado essa parte aí. Deixa eu... Então, ó, polos de nomes iguais se repelem e polos de nomes contrários se atraem. É assim que funciona. Vamos colocar aqui, moçada, ó. Cerrando. Deixa eu colocar aqui. Cerrando um ímã. Tem duas formas da gente cerrar um ímã. Pode ser, aliás, são várias, né? Mas pelo menos essas duas aqui é o que chama mais atenção. Pode ser transversalmente ou longitudinalmente. Transversalmente, pessoal, seria assim, a gente serra ao longo da menor direção. Então isso aqui é polo norte, isso daqui é polo sul. Aí a gente vai serrar o ímã assim, ó. O resultado é que eu vou ficar com dois pedacinhos. Um do lado esquerdo
Esse aqui que eu estou desenhando, ó, e outro do lado direito. Esse aqui que eu estou desenhando. Pronto. Tá vendo? Os polos do ímã, eles nunca mudam. Então, se do lado esquerdo é polo norte, aqui, ó, continua sendo polo norte. Se do lado direito é polo sul, aqui continua sendo polo sul. Agora, é claro, todo ímã tem sempre dois polos, não é? Se aqui é polo norte, eu já tenho um polo norte, então o outro é sul. Se aqui é polo sul, já tem um polo sul, então o outro é norte. Pronto, ó. Repare o seguinte, na seção de corte, ó, surgiram polos de nomes contrários, tá vendo? Então, se eu juntar esses ímãs novamente, vai ficar igual isso aqui, a tampa da caneta, ó. Aí, viu? Eita, depois funciona. Aí dá atração, ó. Tá joia? Muito bem, então. Então, na seção de corte, aparecendo polos de nomes contrários, a gente acaba tendo atração. Então, deixa eu colocar aqui, ó. Atração, beleza? Muito bem. Agora, e se eu serrar de uma outra forma, ao longo da maior direção? Aí seria assim, ó, pessoal. Norte e sul. Aí a gente vai serrar aqui, ó, ao longo da maior direção. Aí eu vou ficar com um pedacinho pro lado de cima. Aí. E um pedacinho pro lado de baixo. Certo? Aí, dois pedacinhos, ó. Do lado esquerdo é polo norte, então continua sendo norte aqui, ó, e aqui também. Do lado direito é polo sul, então continua sendo sul aqui e sul aqui também. Resultado, repare que na seção de corte surgiram polos e nomes o quê? Iguais, né? Tá vendo, ó? Norte alinhado com norte, sul alinhado com sul. Certinho? Nesse caso, dá atração ou dá repulsão, pessoal? Aí dá repulsão, né? Pronto. Aí dá repulsão, beleza? Então, dependendo da forma como você serra o ímã, pode ser que você tente colar de novo e dê certo, pode ser que tente colar de novo e não dê certo. Ele gira assim na tua frente. É o caso do ímã do alto-falante. Se por acaso você tiver um alto-falante velho em casa, tira o ímã dele, você vai ter que quebrar, logicamente. Você vai quebrar, a hora que você tentar emendar de novo não dá certo. Ah, por que não dá certo? Porque aí você obteve polos de nomes iguais, alinhados. Aí dá repulsão. Certinho então, moçada? Beleza? Vamos lá então? Vamos tentar fazer o campo magnético da Terra. Tem até uma teoria aqui legal que o cara colocou aqui na apostila. O campo magnético da Terra, pessoal, é fundamental para que haja vida no nosso planeta. Sem o tal do campo magnético na Terra, as partículas que vêm principalmente do Sol já teriam arrastado a atmosfera. E aí a gente ficaria muito parecido com a Lua, entendeu? Fica difícil morar numa coisa chamada a Lua. A Lua é uma coisa que é bonita pra caramba quando você não está nela, quando você está vendo ela de longe. Ah, que lua linda, né? Pois é, vai lá para você ver. É um negócio bem inóspito. Tá? Deve ser muito pior que o deserto do Saara. Deixa eu apagar aqui, moçada. Não tem como você viver naquela coisa. Então, é linda à medida que ela está distante, né? Não tem jeito. Deixa eu sair um pouquinho aqui da frente, que às vezes o pessoal quer tirar um print desse negócio aqui. Então, seríamos como a Lua. Esses campos aí, ó, o campo gravitacional é super importante, é ele que mantém, por exemplo, a gente inteligente. O campo elétrico é muito importante, é ele que permite, né, a corrente elétrica no teu corpo. E o campo magnético é muito importante, porque sem ele não teria atmosfera aqui no nosso planeta, não teria como ter vida. Ou seja, tira um desses campos aí na nossa vida e a gente deixa de existir. A vida é um sopro, né? Fazer o quê, né? Não tem acordo, né? Muito bem, cerrando um ímã. Agora, vamos ver se a gente consegue resolver, pessoal, o exercício número 1. Acho que dá para fazer isso daí. Número 1 lá da página 280. Vamos ver? Exercício 1, página 280. Muito bem. Aí, moçada, ele resolveu desenhar aí, ó, na página 280, no exercício número 1, na letra A, eu tenho polos de nomes contrários alinhados, né? Então tá assim, ó.
Letra A. Aqui é polo sul, aqui polo norte. Aqui polo norte, aqui polo sul. Do jeito que está aí, pessoal, a gente tem polos de nomes contrários, ó, alinhados, tá vendo? Nesse caso, da atração ou da repulsão? Aqui dá atração, né? Aí um ímã acaba atraindo o outro, um vai para cima do outro. Então, se tiver polos de nomes contrários, próximos, dá atração. Se tiver polos de nomes iguais, aí dá repulsão. É o caso da letra B, ó. Na letra B, o cara coloca os ímãs assim, ó, um em cima do outro, só que com os polos de nomes iguais alinhados, né? Aí, polo norte, aqui polo sul. Aqui polo norte e aqui polo sul. Aí, polos de nomes iguais alinhados, tá vendo? Norte com norte, sul com sul. Nesse caso, pessoal, dá repulsão, né? O ímã é uma substância capaz de atrair ferro, níquel e cobalto, tá, pessoal? O ímã atrai ferro, níquel e cobalto. Deixa eu ver se tem alguém perguntando alguma coisa aqui. Talvez tenha. Saúde, tá certo. Tudo bem. O ímã, então, é capaz de atrair ferro, níquel e cobalto. Joia? E na letra C, pessoal, ele coloca aqui do lado, ó, eu vou colocar aqui do lado, é assim, tem um ímã na horizontal, né? A maior direção dele está na horizontal. E um outro aqui do lado, na vertical. Pronto. Opa, só que é bem aqui. Aí nós temos polo norte, polo sul. E aqui, polo sul, e aqui, polo norte. Aí, nesse caso, a gente tem polos de nomes iguais alinhados de novo, ó, tá vendo? Aí, nesse caso, da repulsão outra vez. Beleza? Então, era isso daí que ele estava falando. Ele fala assim, ó, pares de ímãs em forma de barra são dispostos conforme indicam a figura a seguir. A letra N indica o polo norte e S o polo sul de cada uma das barras entre ímãs, em cada uma das barras. Entre os ímãs de cada um dos pares anteriores, A, B e C, ocorrerão respectivamente força de. No primeiro caso deu atração, depois repulsão, né? Então, atração, repulsão, repulsão. Letra A de I love you. Certinho? Tudo bem. O segundo exercício, pessoal, ele mergulha uma bússola em um campo magnético e pede para a gente desenhar a orientação correta dela. É bastante simples esse daí. A gente tem que lembrar que a agulha da bússola, ela segue a orientação do campo magnético onde ela está mergulhada. Então, lá vai, ó. Exercício número 2. Funciona assim. As linhas do campo magnético, elas estão assim, ó, horizontais e apontando para a direita, né? Tá aqui, ó. Beleza? Muito bem. Então, o que eu vou fazer? Eu vou apagar esse meio aqui, ó. Aí. E vou desenhar a bússola aí, ó. Lá vai, ó. Aí a bússola, ó. Tá vendo? Agora não posso esquecer da orientação, né? Aí a orientação do campo magnético é essa daqui, ó. Que é o que ele fala aí no enunciado, né? Pronto. A agulha da bússola que está ali dentro, pessoal, ela vai obedecer a mesma orientação das linhas onde ela está mergulhada. Ah, então é bastante simples a representação. É, bastante simples a representação. Você pode representar através de uma seta ou pode representar através do losango, né? Aí, desse jeito, ó. O losango seria assim. Pronto. Aí você tem que desenhar de forma correta agora. Quem é polo norte e quem é polo sul, que é o mais difícil, né? Tá vendo essas linhas aqui, ó, com as setinhas em cima? Então, isso daí são as linhas do campo magnético. Eu vou até botar a letra B de bola aqui, ó. Pronto, ó. Aí, isso aqui é as linhas do campo magnético. Aí a gente tem que lembrar que o campo magnético sai do polo norte e entra onde? No polo sul, né? Então aqui, pessoal, é polo norte e aqui é polo sul, ó. Aí, só isso. Certo?
A parte norte do ímã é atraído pelo polo sul, não é? Polos de nomes iguais se repelem e de nomes contrários se atraem. Então, isso aqui, ó, que eu estou pintando de vermelho, é o polo norte. E esse outro aqui que eu vou pintar de azul, ó, é o polo sul. Aí você às vezes pensa assim, tem gente que pensa assim, professor, mas então o polo norte aponta sempre para a direita? Não, é isso não. É assim, ó. Tá vendo essa linha, essas linhas aqui que tem essas setinhas em cima? Então, isso daqui são as linhas do campo magnético. Ficou convencionado que elas saem do polo norte e entram no polo sul, ó. Olha? Muito bem. Então quer dizer que aqui do lado esquerdo é polo norte, do lado direito é polo sul. Como lá é polo sul vai atrair o polo norte da bússola, que nada mais é que um ímã suspenso pelo centro de gravidade, né? Então o polo sul aqui vai atrair o polo norte. Pronto. E esse polo norte do lado esquerdo vai atrair o polo sul. Então essa daí é a figura correta, ó. A agulha da bússola vai se alinhar na horizontal, da mesma forma que as linhas do campo magnético, e com o polo norte dela apontando para a direita. Então ele fala assim, ó, uma bússola é colocada na região de um campo magnético uniforme produzido por um ímã, cujas linhas de indução estão representadas na figura. Na agulha da bússola, o polo norte é representado na cor vermelha e o polo sul na cor azul. Determine, letra A, o sentido de rotação do movimento da agulha da bússola. Então, pessoal, a agulha da bússola, ela estava assim antes, ó. A bússola estava desse jeito, não estava? Apontando para cima, né? Aí. Pronto. Em nenhum momento ele fala aí do campo magnético da Terra. Então a gente desconsidera o campo magnético da Terra. Aí a agulha da bússola estava assim, tá? Muito bem. E ela ficou assim, não ficou? Então ela girou. Quantos graus? 90 graus. Qual o sentido de rotação? Horário ou anti-horário? Horário, né? Ela fez isso, ó. Aí. Olha isso daí. Sentido horário, girou 90 graus no sentido horário. Então, resposta da letra A. Vou colocar aqui, ó. Letra A, gira 90 graus no sentido horário. Pronto, ó. Gira 90 graus no sentido horário. Beleza? Era isso aí que o cara estava pedindo para a gente, né? Então ele fala assim, ó, na letra A, o sentido de rotação do movimento da agulha da bússola. Sentido, horário. Letra B, a posição de equilíbrio da agulha. Então, pessoal, como ele não mencionou aí o campo magnético da Terra, então a nova posição de equilíbrio vai ser essa daqui, ó. Você fala, mas e se ele tivesse mencionado o campo magnético da Terra? Então, aí a posição de equilíbrio seria assim, ó. Mas isso depende do módulo também, do valor do campo magnético da Terra e do valor do campo magnético desse cara. Então a gente está fazendo de conta que não existe campo magnético da Terra aí, tá bom? Só tem um campo magnético gerado por algum outro ímã, ou então por alguma corrente elétrica, certo? Então gira no sentido horário e gira de quantos graus? 90 graus, certo? Agora vamos para a terceira. 3 barras PQ, RS e TU são praticamente idênticas. Verifica-se experimentalmente que P atrai S e repele T. Q repele U e atrai S. Então, é possível concluir que, sempre quando aparecer exercício desse tipo, você tem que trabalhar em cima da palavra repele ou em cima da palavra repulsão. Por quê? Sempre que aparecer essa palavra repele ou repulsão, você tem certeza que são polos de nomes iguais. Agora, se aparecer a palavra atração, pode ser que um pedaço seja o ímã e o outro, a outra barra, seja um ferro. Então, sempre que tiver atração, você fica meio indeciso. Você não sabe se os dois são ímãs ou se um é ímã e outro é ferro. Certinho? Agora, se aparecer a palavra repulsão, não. Aí os dois são ímãs. Tá? Deixa eu desenhar aqui, então. Ó. Então, tem muita gente que fica indeciso. Por onde que eu começo quando o cara coloca essas coisas aí no enunciado? Você vai atrás da palavra repulsão. E aí você tem certeza. Ah, está ocorrendo repulsão, então quer dizer que eu tenho polos de nomes iguais. Polos de nomes iguais quer dizer que os dois são ímãs. Então, deixa eu desenhar aqui, pessoal, exercício 3. Então, exercício número 3. Ele tem os ímãs P e Q.
Aí, os ímãs não, né? Quer dizer, eu acho que é ímã. Tem o P e o Q, tem o R e o S. Deixa eu colocar aqui, ó. R e S. Inicialmente, a impressão que a gente tem é que todo mundo é ímã, né? E por último eu tenho o T e o U. Pronto, ó. Tá vendo? T e U. Aí vamos lá de novo, ó. P atrai S e S repele T. Então, deixa eu colocar aqui, ó. P e S. Atração. Depois, S repele T. S e T. Repulsão. Prontinho. Então a gente tem atração e tem repulsão aí. Quando aparece a palavra repulsão, pessoal, tá vendo? Ó, S repele T, o T repele S. Vamos lá, olhar o S e o T. Tá vendo o S e o T? Então, quando apareceu repulsão, quer dizer que os dois são ímãs. Aí você fala, mas por quê, professor? Porque só vai dar repulsão se tiverem polos iguais, entendeu? Então isso aqui é um ímã e isso aqui é outro ímã. Aí, tá desse jeito a coisa. Nós já descobrimos que esses dois são ímãs. Falta descobrir se o P e se o PQ é ímã também. Aí ele fala assim, ó, Q repele U. Vamos colocar aqui, ó. E repele U. Aí. Se o Q repele U, pessoal, então quer dizer que todo mundo aí é o quê? Todo mundo é ímã, né? Tem jeito. Sabe por quê? Se o Q repele U, quer dizer que o Q e o U são polos de nomes iguais. Então isso aqui também é um ímã. Ah, então as três barrinhas são ímãs. Se aparecer a palavra repulsão, a gente tem certeza que é ímã. Se aparecer a palavra atração, a gente não tem certeza, porque o ímã ele pode atrair o ferro, o níquel e o cobalto, entendeu? Então, quando aparece a palavra atração, a gente fica meio perdido. Mas quando aparece a palavra repulsão, aí não tem jeito. Quer dizer que todos os que estão envolvidos, né, com a palavra repulsão são ímãs, porque tem polos de nomes iguais. Certinho? Então a resposta correta aí, moçada, é todos são ímãs, né? Muito bem. Pessoal do terceiro A, por favor, escrevam o nome. Deixa eu ver algum. P não repele T? P atrai S e repele T. Gente, será que eu... Meu Deus do céu. Será que eu coloquei alguma coisa errada aqui? P atrai S e repele T. Ah, é verdade. Deixa eu só corrigir esse negocinho aqui, ó. P atrai S, não é o S que repele o T, né? P e T, repulsão. P atrai S e repele T. Então, peraí, só um pouquinho, pessoal, para eu mudar aqui esse negócio. P atrai S e P repele T. Vamos ver onde é que está o P e o T. Ah, Professor, E o T. Oi, pode falar. quando você, tipo, atribui um polo pra, tipo, fazer a questão, pelo menos quando eu fiz não deu certo. Por causa que quando você tá na última parte do exercício, quebra. Fala que dá repulsão, mas não dá. Vamos ver então. Peraí só um pouquinho, pessoal. Calma aí que eu fiz uma coisa errada aqui mesmo. Assumo, não tem problema. O P e o S se atraem. E o P e o T se repelem. Então tá vendo o P e o T aqui, ó, da repulsão. Então esse aqui é ímã e esse aqui é ímã, beleza? Aí ele fala aqui, ó, Q e U se repelem. Aqui, Q e U se repelem. Continua sendo ímã e continua sendo ímã, beleza? Até aí não mudou nada. Muito bem. Agora vamos ver se tem mais alguma coisa aqui. Aí ele fala assim, ó, Q repele U e Q atrai S. Então, ó, Q e S. Atração. Pessoal do terceiro B, por favor, coloque o nome, a série e a turma, né? Q e S dá atração. O Q está atraindo S. Quer dizer que você aqui pode ter polos de nomes contrários, ou pode ser que essa barrinha aqui seja simplesmente um pedaço de ferro.
Mas em nenhum momento ele está falando alguma coisa do R, né? Vamos ver se ele fala alguma coisa de R. Então, Não, ele mas fala tipo, R. se você supor um polo, o outro vai ser o oposto, né? É, tem jeito, né? Vamos colocar aqui, vamos ter que trabalhar com essa suposição aqui, ó. P e S, atração. Vamos supor que o P seja polo norte, então obrigatoriamente o S tem que ser polo sul. Concordam ou não? Ou isso daqui pode ser uma barra de ferro. Certo? Pode ser isso daí. Agora, P e T dá repulsão. Então, obrigatoriamente, se o P é norte, o T tem que ser o quê? Tem que ser sul. Certinho? Q e U dá repulsão. Se o P é norte, o Q deve ser sul. Q e U dá repulsão. O Q é sul. Eita, que troço esquisito, cara. Alguma coisa aí está errada. Se o P repele o T e o Q repele o U, alguma coisa aí está errada, pessoal. Não tem como, né? Então, daí só o PQ e o TU vai ser imã, porque o resto dá errado. É, verdade. É isso daí. Pessoal, vou dar outra olhadinha nessa questão aqui e depois eu respondo para vocês na próxima aula, porque realmente o P atrai o S. Pode ser que esse daqui seja uma barrinha de ferro também, né? Vou dar uma outra olhadinha nessa questão aí e depois eu respondo para vocês certinho, tá? Beleza? Muito bem, então, moçada. Aula encerrada, já acabou. Todo mundo colocou o nome aí, a série, a turma, tudo certinho? Beleza? Então tá bom. Beijo grande para vocês. Tchau, tchau. Até a próxima aula e a gente já resolve isso aqui de novo. Até mais. Falou, professor, até mais. Até mais. Tchau, tchau. Valeu, cara. Vou tirar aqui a gravação, cara.